crie um meio para servir a Deus. E como eu estou falando, foi melhor o Davi com Saul na cola dele do que o Salomão sem nenhum. Não dê desculpas, sabe? Não permita mais o que você sabe que está errado. Faz igual o Josias, se levanta hoje e fala, não, peraí, deixa eu mapear na minha vida aqui. Isso aqui alguém antes de mim profanou. Isso aqui é uma cultura que o meu pai tinha, mas não presta. Não vamos mais repetir isso aqui na nossa casa. Isso aqui é uma coisa que é a personalidade da minha mãe, não é a personalidade de Cristo. Eu não vou mais falar isso, não vou mais fazer assim, não vou mais fazer dessa forma. Eu quero a personalidade de Cristo. Vamos falar com Deus agora e encerrar a nossa casa firme desta quinta-feira, né? No caso, começamos ontem, quarta, e encerramos hoje, quinta-feira. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Amém. Senhor, eu entro juntamente com cada pessoa, meu Deus, em oração. Eu agradeço por esse dia. Agradeço por essa oportunidade que nós temos de ouvir a Tua palavra, de falar do Teu nome, de invocar o Teu nome, de estarmos aqui na Tua casa, da Tua palavra, meu Deus, ser compartilhada, ser, meu Deus, falada, declarada, e de estarmos aqui, de podermos mais uma vez apresentarmos ao Senhor cada uma das nossas firmes razões. Que o Senhor receba, meu Deus, a oferta que é a atitude de cada um. Que o passo que está sendo dado de fé. Que a devoção, que a mente, meu Deus, ligada ao Senhor. Que cada convicção que está sendo entregue agora. Porque alguns, por mais que situações lhes apareçam, meu Deus, contrárias, eles têm decidido e têm agido, têm estado diante do Senhor. Uma coisa não tem mudado, estar diante da presença do Senhor. Vir, meu Pai, buscar o Senhor, se colocar diante de Ti. E eu peço que o Senhor receba, eu peço que o Senhor confirme cada um dos nossos passos, nos revelando a Tua palavra, porque há alguns, meu Deus, e às vezes é como o Senhor tem se manifestado, como disse o próprio Senhor Jesus, que o sinal que o Senhor nos dá é o sinal do profeta Jonas, onde o Senhor vem e apenas prega a Tua palavra, de forma que quem crer não vai ver algo acontecendo, não vai ver uma grande coisa, não vai ver uma grande maravilha, um sinal, mas não vai ver, meu Deus, uma grande perda, não vai ver, meu Pai, uma consequência terrível, não vai viver, meu Deus, uma consequência terrível como aconteceria com o povo de Nínive caso não tivesse crido na mensagem que Jonas lhes pregou. Eu também não quero ver, meu Deus, o algo terrível. Eu quero ter a confirmação, continuando a cada dia, seguindo a cada dia, recebendo do Senhor revelação da Tua palavra a cada dia, e isso sendo o suficiente. Que o Senhor venha nesta manhã ao nosso encontro, como nós estamos aqui e viemos ao Teu. Que o Senhor se manifeste no nosso meio, que o Senhor responda a orações, que o Senhor, meu Pai, faça a diferença na nossa vida, como disse que faria, e que veríamos outra e outra vez essa diferença. Eu consagro ao Senhor esse momento, esse culto,
eu consagro essa igreja, esse templo, eu consagro a minha vida, eu consagro cada pessoa que está aqui, eu consagro a transmissão ao Senhor e cada pessoa que nos acompanha agora, onde estiver. Que o Senhor esteja conosco e nos abençoe grandemente, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Graças a Deus, amém. Estão ligadas as suas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito você pega? Graças a Deus. Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2026. Diga: como Deus, eu penso grande e viverei cada cântico que eu entoo hoje, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, por gentileza. E vamos aqui para 2 Reis, capítulo 23. Depois disso, o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Em seguida, o rei subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes e os profetas, todo o povo, dos mais simples aos mais importantes. Para todos o rei leu em alta voz todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado no templo do Senhor. O rei colocou-se junto à coluna real e, na presença do Senhor, fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e a obedecer de todo o coração e de toda a alma aos seus mandamentos, aos seus preceitos e aos seus decretos, confirmando assim as palavras da aliança escritas naquele livro. Então, todo o povo se comprometeu com a aliança. O rei deu ordens ao sumo sacerdote Hilquias, aos sacerdotes auxiliares e aos guardas das portas que retirassem do templo do Senhor todos os utensílios feitos para Baal e Azerá e para todos os exércitos celestes. Ele os queimou fora de Jerusalém, nos campos do vale de Cedron, e levou as cinzas para Betel. E eliminou os sacerdotes pagãos, nomeados pelos reis de Judá para queimarem incenso nos altares idólatras das cidades de Judá e dos arredores de Jerusalém. Aqueles que queimavam incenso a Baal, ao sol e à lua, às constelações e a todos os exércitos celestes. Também mandou levar o poste sagrado do templo do Senhor para o vale de Cedron, fora de Jerusalém, para ser queimado e reduzido a cinzas, que foram espalhadas sobre os túmulos de um cemitério público. Também derrubou as acomodações dos prostitutos cultuais que ficavam no templo do Senhor, onde as mulheres teciam para Azerá. Josias trouxe todos os sacerdotes das cidades de Judá e, desde Geba até Beersheba, profanou os altares onde os sacerdotes haviam queimado incenso. Derrubou os altares idólatras junto às portas, inclusive o altar da entrada da porta de Josué, o governador da cidade, que fica à esquerda da porta da cidade. Embora os sacerdotes dos altares não servissem no altar do Senhor em Jerusalém, comiam pães sem fermento junto com os sacerdotes seus colegas. Também profanou Tofete, que ficava no vale de Ben-Rinom, de modo que ninguém mais pudesse usá-lo para sacrificar seu filho ou sua filha a Moloque.
acabou com os cavalos que os reis de Judá tinham consagrado ao sol e que ficavam na entrada do templo do Senhor, perto da sala de um oficial chamado Natã-Meleque. Também queimou as carruagens consagradas ao sol. Derrubou os altares que os seus antecessores haviam erguido no terraço, em cima do quarto superior de Acás, e os altares que Manassés havia construído nos 2 pátios do templo do Senhor. Retirou-os dali, despedaçou-os e atirou o entulho no vale de Cedron. O rei também profanou os altares que ficavam a leste de Jerusalém, ao sul do monte da destruição, os quais Salomão, rei de Israel, havia construído para Astarote, a detestável deusa dos Sidônios, para Camus, o detestável deus de Moabe, e para Moloque, o detestável deus do povo de Amon. Josias despedaçou as colunas sagradas, derrubou os postes sagrados e cobriu os locais com ossos humanos. Até o altar de Betel, o altar idólatra edificado por Jeroboão, filho de Nebate, que levou Israel a pecar. Até aquele altar e o seu santuário, ele os demoliu. Queimou o santuário e o reduziu a pó, queimando também o poste sagrado. Quando Josias olhou em volta e viu os túmulos que havia na encosta da colina, mandou retirar os ossos dos túmulos e queimá-los no altar a fim de contaminá-lo, conforme a palavra do Senhor proclamada pelo homem de Deus que predisse essas coisas. O rei perguntou: que monumento é este que estou vendo? Os homens da cidade disseram: é o túmulo do homem de Deus que veio de Judá e proclamou estas coisas que tu fizeste ao altar de Betel. Então ele diz: deixem-no em paz, ninguém toque nos seus ossos. Assim, pouparam seus ossos, bem como os do profeta que tinha vindo de Samaria. Como havia feito em Betel, Josias tirou e profanou todos os santuários idólatras que os reis de Israel haviam construído nas cidades de Samaria e que provocaram a ira do Senhor. Josias também mandou sacrificar todos os sacerdotes daqueles altares idólatras e queimou ossos humanos sobre os altares. Depois voltou a Jerusalém. Eu lia agora há pouco, pedi uma palavra para o Senhor, né? E o Senhor me deu a palavra da construção do templo. Eu estava lendo aquela construção, o Senhor dando, que está aqui, ó, a construção do templo está em 1 Reis. Confirmar aqui. Depois você lê ela, não vou ler também, porque vai ficar. 1 Reis 6. Eu não vou ler ela não, tá? Depois você em casa, você vai, como esse é o culto, né, de encerramento dos servos e discípulos, você vai andar, não é nem uma milha a mais não, você vai andar dentro da própria milha, né, que aqui eu só iria aumentar o tamanho do culto com a leitura. Então, eu dou para você a referência, você anota 1 Reis, capítulo 6, e depois você confere o que eu vou falar. Né? Não confere porque eu vou falar, não. Leia porque é importante você ler e você mesmo ter esse contato. Né? A palavra de Deus você só ganha mais e mais. Né? Mais e mais. Eu lia antes dessa palavra. Até eu ia trazer uma outra mensagem,
agora Senhor, me dá uma palavra, eu queria mais, queria. E é muito interessante como você vai ver ali. Primeira coisa que a gente constata aqui. Nós, em todas essas, você pode ler de novo também o 2 Reis 23, tá? Faça isso. Importante você ler agora, ter a sua própria experiência, constatação, sabe? Você mesmo ir lá e versículo por versículo, parando em cada ponto aqui que você vê ele tendo essa atitude. Você não vai ver um nome aqui. Qual? O nome de um rei de Israel. Qual o nome? Davi. Você não vai ver o nome de Davi. Por quê? Quando a gente vai lá para 1 Reis 6, a gente tem ali o filho de um homem, que no caso Davi, que apesar dele ter tido algumas falhas, e ele falhou, mas Davi, ele não deixou a casa bagunçada para o seu filho, que foi o Salomão. Davi não deixou uma carga espiritual, Davi não deixou bagunça, Davi não deixou uma herança maligna, Davi não deixou um reino nem dividido, nem dívidas, nem um peso para o Salomão. Pelo contrário, Davi deixou uma herança, um legado, deixou muito dinheiro, muito patrimônio, já Davi deixou uma estrutura montada, inclusive para o próprio Salomão construir o templo, que é essa passagem que eu disse aqui de 1 Reis 6. E você vai ver que Salomão ele recebeu tudo que ele precisava de Deus e do seu pai Davi. O que é tudo que eu preciso? Eu tenho tudo. Diga, eu tenho tudo que eu preciso. O que é tudo que eu preciso? Direção. Eu tenho direção. Esses dias ainda eu não lembro com quem que eu estava conversando, e eu falava, né? Hoje, se Deus levasse a bispa, ela já cumpriu o propósito da vida dela. Que o que ela tem de texto em livros e o que ela tem de cultos que estão gravados, quer dizer, que são agora, se ninguém for lá no canal e, eu não sei se dá para fazer isso, Jonatas, se ninguém for lá no canal e selecionar tudo e apertar o delete, dá para fazer isso? Que coisa, hein? É assim, a gente sabe o que fazer. A gente tem ali a direção da palavra de Deus. Então, nós que conhecemos o Senhor Jesus por meio da pregação e do testemunho dela, a gente não tem mais desculpa para nós. É ou não é? Não, mas olha, tal assunto eu não sabia. Está lá. Você pode até usar a inteligência artificial para te ajudar. Você pode até ir lá e falar assim, tem algum culto da Bispa Cléo que fala sobre tal assunto? Eu nem sei se a inteligência artificial pesquisa no YouTube. Pesquisa? Legal. Então, agora eu já sei. Então, pesquisa, né? Você que paga, inclusive, dízimo aí para a inteligência artificial, tá? Vê se ela te ajuda a achar os cultos que você precisa, né? Que tem gente que paga o dízimo. Quando eu falo dízimo, tem gente que está deixando ali o dízimo
para ter os planos como é que fala? O plano Pro, né, da inteligência artificial. A pessoa está pagando ali para que ela não tenha limite de uso, né? Parece que são 5. São 5 perguntas, depois disso você tem que pagar. E aí você vai pagando mais, até chegar no nível que quase que você troca o cérebro pela inteligência artificial. Então, já que tem gente que já está pagando, já está usando, então usa para o bem. O Davi, ele fez isso com Salomão. Você não vê o nome do Davi aqui nesse capítulo de 1 Reis 23. O que mostra que o Davi cumpriu com... O Davi falhou como pai do Absalão, como pai do Aminon, como pai da Tamar, como pai daquele recém-nascido que acabou morrendo. Ele falhou com muitos dos seus filhos. Falhou. Ele não foi aquele pai, eu não vou nem dizer que ele não estava lá em casa todo dia para brincar, não dava para ele estar em casa todo dia, ele tinha funções como rei. Mas ele ainda, ó o que está aqui, isso aqui agora vai desconstruir a desculpa que alguns homens e algumas mulheres dão também, que tem gente que, não, mas a minha vida é corrida, mas o meu trabalho é isso, mas eu não tenho tempo. Opa! Davi, quando teve o seu primeiro filho, já era rei. Já tinha unção na cabeça. Já tinha lutas para batalhar. Já tinha confrontos para travar. Sim ou não? O primeiro filho dele já era rei, já era ungido. E aqueles primeiros, a gente vê que ele falhou. Mas quando ele teve Salomão, o que ele era? Rei também. Sabe o que a gente vê aqui? Uma mudança de mentalidade. A gente vê a verdadeira mudança de vida é essa. É quando uma pessoa, ela própria, ela percebe algo na vida dela que não funciona. E ela não se prende à imagem que ela construiu daquilo, às desculpas que ela deu para si mesma, ela não se prende ao contexto que ela tem ou que ela não tem, e ela simplesmente para, e ela muda de direção. Opa, não, isso aqui não funcionou. Então, eu não vou dizer aqui que eu sou rei, que eu tenho muita coisa para fazer, que eu tenho guerras, que eu tenho batalhas, que eu tenho um povo, que eu tenho Israel para governar. Não, agora eu vou fazer diferente. Eu vou ser pai desse garoto, eu vou ser pai desse rapaz. Eu vou formar um homem. Davi acertou com Salomão. Salomão foi aquela redenção como pai de Davi. Tanto que você vê que o Davi não deu um mau testemunho para ele. O final da vida de Davi e o início ali do governo de Salomão, toda a base que ele começa o reino, inclusive quando ele fala com Deus naquele momento que ele fez aqueles 1000 holocaustos, ele usa o pai dele como uma boa referência. Tu foste fiel e abençoaste o meu pai, Davi, como rei de Israel, a tua herança, e agora me fizeste reinar em seu lugar. Isso estava sendo visto como uma grande honra, um grande presente, mas também uma missão enorme, que ele sabia, eu não dou conta só por mim. Eu não consigo sozinho, eu preciso de Deus comigo. Pois bem, ele vai a Deus. Porque quando ele tira dele, de patrimônio pessoal dele, para fazer aquela oferta, e a oferta significa aproximar, ele quis aproximar de Deus.
Deus responde ele e Deus dá uma sabedoria a ele como ninguém teve como ele. Então aí o Salomão já havia recebido do pai dele e agora ele recebe de Deus também. Só que nós vemos aqui que toda a sabedoria dele, que foi dada por um propósito, foi, não toda, mas boa parte desta sabedoria foi desviada para outros propósitos, para outras finalidades. Primeira pergunta que eu preciso me fazer. E eu não estou me fazendo, eu já me fiz. E eu convido você a fazer. Cada dádiva que Deus tem me dado, cada conhecimento revelado, cada percepção, cada entendimento, cada dia de fôlego de vida, cada dinheiro que eu recebo, cada alegria que eu vivo, eu tenho tido o cuidado de consagrar a Deus usando isso primeiramente para Deus. Às vezes eu pedi coisas para Deus, o Senhor me dá para eu poder fazer mais, eu quero ter mais condições, eu quero saber mais, eu quero conhecer. Quantas vezes que a gente ora, Senhor, fazendo aquela oração da vida, Senhor, mostre se há algum mal em mim. E às vezes Deus mostra. Ó, isso aqui em você não está bom. No capítulo 6, lá em 1 Reis, a gente vê Deus dando detalhes ao Salomão, medidas. Sabe quando aconteceu algo parecido? Sabe quando? Sabe quem recebeu algo parecido com Salomão? Quem? Arrisca algum palpite ou está muito cedo ainda? O cérebro ainda, como diz o Tico e o Teco, está um dando tapa na cara do outro ainda assim, né? Tá, acorda. Vai, Teco. Tá, acorda. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Nada. Moisés. Lembra de Moisés lá no tabernáculo, com medidas, com detalhes, faz isso, faz essa cor, roupa de sacerdote, tamanho de cômodo, que tipo de cobertura, qual a madeira, onde vai ser, quem pode, quem não pode. Isso nos mostra que não tem limite para a obra, para a atuação de Deus. O Salomão, ele foi, ao mesmo tempo, um conjunto que tinha parte do que Deus fez com Moisés, parte do que Deus fez por meio do Bezalel, parte do que Deus fez com Abraão, porque nós vemos um homem que Salomão não lutou guerras. Salomão foi um homem de... Como é que foram as vitórias dele, as conquistas territoriais e políticas dele, como é que foi? Por meio de, também, construções. Ele exportou muita tecnologia, né? Por quê? Bezalel. Tem coisa que o Salomão fez que imagina alguns aí só de poder chegar e ver como fazia, de que jeito que ele fazia, o que ele usava, que tipo de material, de liga, que tecnologia, que estratégia. Aquilo foi... É o que hoje, né, a maior batalha hoje entre os países é isso, né, o controle do tráfego de informações. No caso, a inteligência artificial aí é isso, né? Como que você está usando as informações
para você otimizar o que você produz, automatizar, controlar a produção, canalizar o que é melhor, enfim. O Salomão fazia isso. E quando não era dessa forma, ele fazia alianças por meio desses casamentos aqui, que tantos prejuízos trouxe para a família dele, que trouxe para Israel, que trouxe para Judá, que era a tribo dele, o país dele, a família dele. Olha, ele foi contaminando. Ele foi trazendo esse peso. Por quê? Não porque ele não recebeu, mas porque ele se desviou. E da mesma maneira que começou no Salomão esse desvio, e sabe, uma hora eu me caso com uma princesa sidônia, porque é muito interessante para mim, para o meu reinado, ter uma aliança com os sidônios aqui. Porque a gente é vizinho, porque tem coisas ali que me interessam, mas não podem ter coisas ali que me interessam mais do que a minha estabilidade espiritual. Outra hora eu faço uma aliança com Moabe. E deixa eu ver quem mais aqui, que até agora eu até esqueci agora de tantos que foram aqui Podia me ajudar aqui, hein, juntos? E para o versículo que fala aqui todas as alianças aqui, ó. Aqui, ó. O 13. Ó, a leste de Jerusalém, ao sul do monte da destruição, os quais o Salomão, rei de Israel, havia construído para Astarote, a detestável deusa dos sidônios, para Camus, o detestável deus de Moabe, e para Moloque, o detestável deus do povo de Amon. Quem que fez isso? Quem? O Salomão. O homem que tinha tanto conhecimento, que sabia. Se tem alguém que sabia o que fazer, era Salomão. Se tem alguém que sabia o que não fazer, era Salomão. Mas são as nossas escolhas. O contraponto do Salomão na Bíblia é o Josias. Salomão foi aquele que foi abrindo as brechas. Se não existisse um Salomão, não teria necessidade de um Jeroboão. É ou não é verdade? Deus envia Jeroboão quando um Salomão não faz o que ele tem que fazer. Depois Deus abençoa e fortalece um Josias quando o Jeroboão que foi levantado para consertar, para se levantar com força, para estabelecer uma casa firme. Quem devia ter estabelecido uma casa firme? Quem? Davi. Davi levantou uma casa firme? Levantou. Deus levantou a casa de Davi. E a casa de Davi foi uma casa firme. O que o Salomão tinha que ter feito? Uma das coisas que na igreja internamente a gente costuma dizer é mais difícil você estabelecer algo do que conquistar. Ô Senhor, me ajuda. Me ajuda, eu quero que o Senhor me ajude agora, cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Quantos membros que a gente já viu dando testemunho, não é testemunho desses assim que é comum não, aqueles que vai para o fim do ano. É ou não é? Sabe aqueles que vai no fim do ano, que você vê a pessoa ali, ó, quantos membros tem na igreja? Quantos que vão para o testemunho do final do ano? É ou não é? A gente vê, às vezes, literalmente, aquele que foi no final do ano, no ano seguinte, às vezes,
a pessoa aparece ela só falando assim, né, lá no testemunho. Eu falo final do ano, não é que foi no final do ano o testemunho, é que o testemunho dela foi selecionado para ir para o filme de retrospectiva como representando um testemunho dos maiores. Às vezes a gente vê que a pessoa que deu um testemunho, às vezes de uma igreja, é um testemunho que é selecionado. Aquele que ela deu o testemunho foi o melhor ano da vida dela. Às vezes o próximo ano é o pior. Ah, não, mas é Deus. Deus que ele pega, ele levanta um ano, depois ele derruba. Deus é assim? Hã? Por que isso acontece? Efeito Salomão. Olha, eu cheguei até aqui. Como que eu cheguei? Fazendo o que é bom, fazendo o que é certo, pagando preços, obedecendo. Eu tenho base antes de mim. Meu pai construiu uma base, meu pai obedeceu a Deus. E eu sei, porque eu mesmo disse para Deus. Eu reconheço, ó, meu pai foi esse que o Senhor levantou, que o Senhor abençoou, que o Senhor honrou, que o Senhor estabeleceu. Aí eu venho e faço diferente. Eu passo por cima do que eu sei. Era para Salomão ter uma casa ainda mais firme que a de Davi. Porque Salomão não teve um Saul. Teve? Salomão teve que perder. Ele teve que ter aqueles anos de caráter moldado por meio de um Saul. Para mim, o Saul é uma espécie de Labão. Por que o Davi teve o Saul? Ele precisou do Saul. A gente vê que ele precisou. É ou não é verdade? O tempo de Saul não aconteceu uma Betseba. É ou não é? Não reclama, em nome de Jesus, não reclama quando tem um Labão na tua vida, não. Não reclama quando tem um Saul na tua vida, porque eles estão te dando um ganho que é imensurável. E como é que é o nome quando algo não tem preço lá mesmo? Fugiu da minha cabeça. O efeito que pessoas como Saul e como Labão, eles geram na nossa vida eu vou colocar essa palavra aqui, mas é imensurável, é incalculável, é inestimável. Não, como assim? O Labão, ele pesa a vida, o Saul, ele pesa a vida. Mas é aquela história que a gente prega de tempo em tempo, né? Aquela história que já até está velha, já tem décadas na igreja. E nem é nosso isso aqui é coisa até de fora, mas é um bom exemplo. É o tubarão na cola. É ou não é? Que faz o salmão ficar fresco e ter o melhor gosto. Por quê? Tem aquele tubarão ali, ó, ele não fica passivo no tanque. Ele está ali, ó, nadando. E naquela natação dele ali, ó, ele está se exercitando, ele está ficando com os músculos dele rígidos, ele está ativo, ele está ali, entendeu? Muitas vezes ele está crescendo, ele está se reproduzindo, ele está se multiplicando, ele está se superando, ele está descobrindo coisas que ele não descobriria se ele tivesse parado, confortável, se ele tivesse ali, ó, tranquilo, relaxado. Se o Salomão talvez tivesse umas guerras, né? Será que ele teria feito tudo isso que ele fez aqui? O tanto que ele trouxe contaminação para Israel. Então, o Salomão, por um lado, ele teve detalhes de como construir o templo, e construiu. Mas a primeira lição da palavra de hoje que a gente deve aprender. Quando Deus me dá conhecimento, um conhecimento e consecutivamente uma prática daquele conhecimento, não substitui os demais que eu também adquiro e recebo. Então, a construção do templo por parte do Salomão não valeu por tudo que ele sabia que ele devia fazer. Está entendendo? É igual o pai, que ele está muito bem financeiramente, está ganhando dinheiro e está conseguindo dar para o filho a melhor roupa, o melhor celular,
a melhor escola, a melhor experiência material que ele pode proporcionar para uma criança, para um adolescente, para um jovem, que a maioria, inclusive, não teve. Mas aquilo não substitui a presença dele. Aquilo não substitui os ensinamentos e a doutrina que ele deve passar para o filho dele de valores. Porque o dinheiro transfere noção de preço, mas não transfere a noção de valor. E tem muito pai que fracassou. A gente já tem uma geração hoje de pessoas que tiveram uma vida, uma infância, uma adolescência, uma juventude muito mais gritantemente mais confortável que o pai dele teve. É ou não é? A gente tem hoje já homens e mulheres que tiveram uma infância, uma adolescência, uma juventude muito mais confortável, com muito mais acesso, com muito mais experiências do que os pais deles tiveram. E pergunta, por que eles não são melhores do que os pais? Por que eles não são mais inteligentes que os pais? Eu conheço gente que é filho de pessoas que estudou até a 4ª série, 5ª série. Que o pai, sabe, teve pouco estudo, que a mãe só terminou o 1º grau, enfim, o elementar lá, como é que chama no Brasil, esqueci o nome agora. E o filho tem faculdade. E os pais são mais inteligentes. Opa, não. Você não ouviu sábio, você ouviu inteligente mesmo. Sabedoria nem vamos colocar. Não vamos nem colocar dentro do liquidificador a sabedoria que vai estragar toda a receita do filho. Não, eu estou falando de inteligência mesmo. Sabe, já só a inteligência, você vê o pai, mas é melhor administrador do dinheiro. Você vê que o pai, ele sabe mais. O pai tem condições de conduzir uma empresa, às vezes, sem formação, sem conhecimento adquirido, né, em carteiras, em universidades, em escolas, e o filho que fez faculdade daquela área não dá conta de fazer o que o pai, sem ter aprendido, faz. Porque sempre vai ter uma situação chamada decisão que a pessoa toma. A decisão. O que eu faço com o que eu estou recebendo? O que eu estou fazendo com o que eu estou recebendo? No que eu sou um Salomão também? Eu preciso pegar agora e ter essa humildade. O que eu recebi mais do que meu pai recebeu? Quantos jovens aqui que já tiveram uma condição que os nossos pais não tiveram e não estão entregando o que os pais estão entregando? E eu estou dizendo para Deus, olha, os nossos filhos vão ter que entregar muito para Deus. É ou não é? E a gente precisa transferir isso aqui para eles. Você precisa sentar com seus filhos, pegar esse culto aqui de hoje e falar, filho, ó, deixa eu te mostrar uma coisa, ó. Eu sou como um Davi na tua vida, mas eu não aceito que você seja o Salomão, não. Porque quantos de nós aqui que não cresceu, sabe, lendo a Bíblia desde pequenininho, ganhando Bíblia pequeno, na igreja, fazendo teatro, cantando música, desde a tenra idade. Mas de repente aquela criança tem acesso, tem vídeo, tem culto, tem escolinha todo dia, tem acompanhamento. E a gente precisa mostrar, ó, mas não é só o que eu estou te passando que vai definir a sua vida. Porque o que o Davi passou para o Salomão foi bom, foi poderoso. Mas ele pegou aquilo e foi até um ponto. Por exemplo, ele foi impecável na construção do templo. Mas Deus deu a ele condições dele fazer muito mais espiritualmente por ele,
pela família dele, pela casa dele, pelo povo dele, do que o templo. E o que ele fez? Só o templo. Você está achando que o templo que o Salomão construiu foi tudo que ele podia fazer para Deus, em nome de Deus, espiritualmente? Sim? Não. Mas foi o que ele fez. Ele se reduziu apenas àquilo. E às vezes é como alguns estão fazendo. Não, mas eu faço tal coisa. Olha uma coisa que nos engana, ó. Isso aqui, ó. A arte aqui eu já falei, viu? Não tem a ver. Que Deus abençoe quem fez essa arte aqui. Depois a gente podia até mudar, viu? Porque servos e discípulos aqui tem a imagem de... Parece que são executivos, né? É ou não é? Não está aparecendo obreiros da casa do Senhor, né? A imagem que tinha antes, apesar de ser uma imagem mais rústica, estava mais adequado para o nosso, né? Enfim. Mas o que nós somos? Servos e discípulos. Eu estou fazendo tudo o que eu recebi em formação de Deus para fazer. Eu estou honrando o legado espiritual que a minha mãe, que o meu pai tem depositado em mim? Tem gente que vai dizer, não, eu não recebi nada do meu pai e da minha mãe. Eu não recebi o conhecimento da palavra, não recebi, sabe, um modo para ali viver, operar em Deus. Amém. Então, você está recebendo agora da palavra. O que eu falei, já te dei aqui, já quebrei essa muleta, que na verdade, eu dei um bicudo nela aqui, né? Falei, só o canal da Bispa aqui, o que tem de conteúdo aqui, ela é como uma mãe para nós, uma mãe espiritual, já está ali. Qualquer coisa, se você tiver dúvida, vai lá e pesquisa, ó, tal assunto, como fazer tal coisa, né? Tal. Vai lá, busca, vai assistir culto atrás de culto, em vez de às vezes maratonar série, vai maratonar palavras. Por exemplo, uma coisa, eu vou te dar uma dica. Pega os encerramentos de jejum e pega um propósito aí de anos atrás, pega o primeiro encerramento, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo. Pega uma sequência de palavras, tem coisa mais linda. Tem uma pessoa aqui, ela já foi atestada aqui nos cursos da Bispa que ela fez esse ano, que teve um ano que ela pegava cada título do culto, que era do jeito que o culto era feito, ela pegava aquele título do culto, como a igreja fazia o título, e ela escrevia anotações. Depois de eu não lembro quantas semanas, ela deve estar assistindo aqui. Se ela estiver assistindo, ela pode mandar ela mesma a mensagem. E ela falar. Eu não sei depois de quanto tempo ela pegou e ela foi passando só os títulos, pois os títulos, os títulos deu uma mensagem. Sabe o que é pegar cada título? Tal coisa, depois tal coisa. Só os títulos foi uma mensagem que Deus falou com ela, que foi algo poderoso. Eu não estou falando nos cultos, eu estou falando só os títulos dos cultos montou uma mensagem. E algo que era Deus falando com ela, só com a sequência daqueles títulos. A verdade é que Deus fala com o homem, ora de um modo, ora de outro, ainda que ele não perceba. Vê que tem gente que até na sequência dos títulos está vendo Deus falar. E tem gente que às vezes num culto como esse não está se despertando. Opa, peraí, eu tô como Salomão aqui. Mas o culto não é nem sobre Salomão. Eu acabei até gastando mais tempo do Salomão do que eu gostaria. É sobre Josias. Josias foi aquele que colocou o pé na porta. Sabe quando alguém vai fechar uma porta de novo? Que você, não, e você vê que a mão não vai sustentar. Você vai lá e põe o pé para segurar a porta. Não. Para, chega. Eu estou colocando... Tem gente que hoje... Em nome de Jesus, seja consigo, seja com a família, seja com as coisas que vem aceitando, as coisas que vem permitindo, diga permissões,
Diga quais permissões. Que permissões eu tenho feito? Que concessões eu tenho feito? Sabe, concessões? Eu vejo uma coisinha aqui, lá no meu coração o Espírito Santo coloca o incômodo. Está errado. Não pode. Você sabe que isso não deve. Gente, eu vou falar uma coisa para você. Todo mundo vê coisa errada todo dia. Todo mundo. Você vê na tua casa, você vê no teu casamento, você vê na atitude do teu cônjuge, você vê filho fazendo, você vê no trânsito as pessoas fazendo, você vê na igreja, você vê o governo. Aliás, no governo você não vê nada errado, né? O governo nosso é... Quando você achar que você está vendo coisa errada no Brasil, não se engana, não. Não se engana que tem lugar que o povo é mais assertivo, não. Cada um erra no seu nível de país e de cultura. Todo dia. Aí você vai falar assim, então, o que eu vou fazer? Eu não vou viver mais. Não. Prioriza as coisas espirituais. Prioriza. É assim que a gente sai do buraco em que entrou. Não meteram a gente nesse buraco. A gente entrou nele. O que o Josias fez? Ele foi na raiz. Ele fez igual Eliseu, ele foi na raiz, deixou ir lá na nascente dessa água. Foi lá que ele pegou uma salva, um recipiente de sal e lançou ali, ó. Não mais vai ser, essas águas não serão mais contaminadas. O Josias, ele foi o rei que disse, eu vou na fonte das coisas. Porque não adianta ficar lutando igual o Salomão, casa com uma princesa, casa com outra, e pega uma cultura religiosa de uma, pega de outra, pega de um país, pega de uma cultura. Não. Vai na fonte das coisas. Então você vai continuar vendo coisas erradas. Tem coisas que às vezes teu filho faz ali, que eu tenho que corrigir, tem, mas prioriza as espirituais. Se você tiver que escolher, porque a gente também tem que saber, a Bíblia diz para não irarmos os nossos filhos. É ou não é? Não ireis os vossos filhos. O que eu quero dizer com irar? Tem pai que é só a correção, tem mãe que é só a correção. Não pode, está errado, não é isso, não é aquilo, tal. Beijo seu filho. Está escrito também. Então, se você tiver que escolher entre corrigir seu filho por ele não ter escovado o dente. Então, chegou, vocês saíram, fizeram, um dia foi corrido para todo mundo, tal, e está todo mundo cansado agora. Se tiver que escolher entre ele ler um versículo antes de dormir e escovar os dentes, alguns vão falar assim, não, lê um versículo e escovar os dentes, faz as duas coisas. É ou não é? Mas não, eu tenho que escolher entre uma, que é para você entender o que eu quero dizer. É claro, faz as duas coisas, sim, mas não, tem que escolher, tá pingando ali, tá pingando de sono, o olho não para mais aberto. Eu estou cansado, quero dormir, pai. Tá bom, você leu a Bíblia? Não. Então vamos pelo menos um versículo. Entre um e outro, entre escovar os dentes e ler um versículo, não manda ele ler. Vai lá, pega você a Bíblia e leia com ele. Não, filho, não, isso aqui é importante. Vamos lá, filho, ó. Prefiro que amanhã você acorde, parece que sai uma andorinha da sua boca, mas que você aprenda que isso aqui vem em primeiro lugar. Está entendendo? Estou dando um exemplo. E assim, pai não manda, mãe não manda, filho. Pai vai lá e mostra como faz. Mãe vai lá e mostra como faz. Mas você não vai mostrar para os teus filhos, você tem que primeiro fazer na sua vida. Espera aí, como é que eu estou conduzindo a minha vida? Como é que eu estou conduzindo o meu tempo? Será que eu não sou daquele pai, daquela mãe, que chega algumas épocas, eu falo para o meu filho que ele vai ter que ensaiar,
para cantar a musiquinha lá da mãe, do pai, que ele vai ter que ensaiar lá para aquele trabalho dos jovens, que ele vai ter que ensaiar para o trabalho das crianças, que ele vai ter que se engajar naquele trabalho, mas eu não tenho uma rotina com obras, com as coisas espirituais. Meu filho, por exemplo, não sabe que dia que eu realmente vou à igreja. Se eu vou só domingo, se eu vou de semana, quais dias. Ele não sabe. Por quê? Porque eu também não sei, eu não estabeleci. De repente, meu filho não sabe se eu sou um dizimista, porque ele nunca me viu. Eu penso que tem pais que têm que voltar para aquela prática de tirar o dinheiro da carteira, o dinheiro da bolsa, né? Colocar no envelope, ó, pegar ali o dinheiro, né? Em nome de Jesus, aquele maço, né? Para fazer o envelope ficar até gordo, né? Hã? Cena bonita, né? Pegar aquele maço, sabe? Aquela coisa assim de... Queria ter aqui agora para fazer de verdade, assim, ó. Fazer o envelopinho ficar até gordo, né? Tinha gente que falava assim, nossa, mas não dá para fazer um envelopinho um pouquinho maior, né? O dinheiro fica quase ali que... Aquela coisa justa, né? Pegar ali, ó, sabe? E o filho do lado ali, ó, a criança assim, a criança quando vê o pai pegando dinheiro, colocando envelope, fica até meio assim, né, ó. Vendo? Porque hoje é o Zil da vida, é o Pix, é o cartão. De repente, a criança nem está vendo. Você ter essa atitude para passar essa cultura. Isso aqui é uma cultura espiritual. O teu filho está vendo ali. Opa, está aqui, ó. Meu pai, o dinheiro do meu pai, o que ele fazia com o dinheiro? Que a gente está perdendo, né, isso, né? Antigamente, tudo que os nossos pais iam comprar, a gente via ele tirando dinheiro da carteira, tirando dinheiro do bolso, né, da bolsa, sei lá. Ia no mercado, ia no posto abastecer, né? Tinha uma cena, né, que era até... Algumas cenas a gente tem até nostálgica, né? Que a gente viu o pai, sabe? Aquela coisa de... Sabe, tirar aquele dinheirinho dobrado e... né? E pagar um negócio, né? Legal, olha, eu tenho um poder aqui de compra, de fazer as coisas. Hoje não. Hoje você só vê a pessoa, aquele pescoço já meio assim, né? Ó. Que é a mesma coisa de mandar mensagem, que é a mesma coisa de ver rede social. Não, não, vamos resgatar algumas coisas. Vamos separar, vamos ensinar. Mas não faça para inglês ver, não faz para a criança ver, não faz para o marido ver, não faz para a esposa ver, não faz para alguém ver. Não, não, faz como Josias. Faz como Salomão deveria ter feito. Faz porque sabe, porque tem dádiva. Qual a dádiva? O conhecimento que Deus te dá. O que você sabe que tem permitido ser diferente do que sabe? O que você sabe que você tem, sabe, relaxado? Eu tenho meditado na palavra. De toda semana eu me pego pelo menos umas 3, 4 vezes meditando num título. Às vezes um título ele mexe mais comigo do que às vezes até o culto. E eu lembro, né, do culto dos jovens. Eu lembro que uma vez aqui um título me fez ter uma atitude, voltar, fazer uma coisa, enfim, Deus até operou na minha vida aqui. Tinha até o céu de fundo do título, né? E o título do culto dos jovens é Distração. O princípio da tragédia. O que a gente hoje tem perdido de vida em Deus por conta de tudo que a gente tem para se distrair? E a distração ela tem corroído a nossa energia boa. Às vezes eu falo, isso é uma coisa que eu vejo aqui, ó.
Isso é uma desgraça. Eu não tenho tempo para vir à igreja, para honrar o meu Deus. Eu entendo você que mora em Washington, em Nova York, como é que chama lá o estado lá, o famoso aqui, Massachusetts. Você que mora lá na ponta, quase em Cuba, mora lá em Miami, não está na igreja. Ah, mas quem mora aqui nessa região não está na igreja. Tem aqui gente aqui, ó, estava aqui no culto da noite ontem. E está aqui agora. É o que eu falei ainda na terça noite. Foi mais fácil para você, não foi por isso que você veio? Hã? Foi ou não foi? É mais fácil. Quanto tempo você demora para chegar de lá aqui? 40 minutos sem trânsito. O que quer dizer sem trânsito? Não tem fluxo. Só de semáforo deve ter uns 15 minutos, né? Se pegar tudo aberto. Está aqui. Ou seja, para ter chegado na igreja 5, não levantou 4h20, né? Levantou, está dentro do carro, rosto lavado, roupa vestida, né? Tem que levantar antes, tem alguma coisinha ali para fazer, para organizar. Estava no culto da noite. Se um consegue, é igual Noé. O Noé condenou o mundo. Quer dizer, se um pode fazer, se um faz, às vezes a gente até conversou, eu e o Murilo, nossa, o culto das 5, né? Um culto de transmissão tal, né? O povo aqui é difícil. Opa! Teve um Noé que condenou o povo. O que você vai fazer? É ou não é? Tem um Noé condenando o povo, não dá nem para falar mais nada. Tem que ficar quieto. Você vai falar por quê? Porque não é o que mora mais perto. É o que mora mais longe. Então prova, é isso aqui. O que eu sei, o que importa, o que eu tenho que fazer, como tem que ser a minha vida. Ah, mas se eu trabalho, eu vou dar um jeito. Ah, mas eu tenho vida, eu tenho um casamento, eu tenho marido, eu tenho mulher, eu tenho filho, eu tenho uma vida, eu tenho que comer, eu tenho que fazer compra, eu tenho que tomar banho, eu tenho que às vezes sair, eu tenho que corresponder em várias coisas. Eu sou cobrado, eu tenho horários, mas eu crio um meio para servir a Deus. E como eu estou falando, foi melhor o Davi com Saul na cola dele do que o Salomão sem nenhum. Não dê desculpas, sabe? Não permita mais o que você sabe que está errado. Faz igual Josias, se levanta hoje e fala, não, peraí, deixa eu mapear na minha vida aqui. Isso aqui, alguém antes de mim profanou. Isso aqui é uma cultura que o meu pai tinha, mas não presta. Não vamos mais repetir isso aqui na nossa casa. Isso aqui é uma coisa que é a personalidade da minha mãe. Não é a personalidade de Cristo. Eu não vou mais falar isso, não vou mais fazer assim, não vou mais fazer dessa forma. Eu quero a personalidade de Cristo. Isso aqui é uma coisa que eu peguei do meu irmão, da minha irmã. Ah, eles fizeram, eu também fazia, fui criado, vivi, convivi, administrava dessa maneira o que? O tempo, o dinheiro, o meu relacionamento. Acabou. Isso aqui eu falo porque todo mundo fala, mas eu não sou todo mundo, eu não quero ter a vida de todo mundo, eu não quero ter o resultado de todo mundo. Foi assim que se levantou esse homem chamado Josias. E a Bíblia diz que dos mais simples aos mais nobres, ele chamou para acompanhá-lo. É como se ele falasse o seguinte, daqui para frente. A gente não tem que ficar, sabe, falando, lamentando, não, porque era, porque fizeram, porque não me deram, porque eu não tive. Se você está ouvindo essa mensagem, se você está ouvindo essa palavra, se você está recebendo esse conhecimento, da minha parte é um conhecimento normal, da parte do Espírito Santo é conhecimento revelado. Porque eu produzo som, mas quem produz entendimento para cada um de nós é o Espírito Santo, que faz chegar de formas que para a gente fica claro o que a gente tem que fazer, onde a gente tem que agir. Faça como Josias. Não importa quem foram
quem são seus pais. Não importa o que você tem ou qual o seu contexto. Opa, eu me levanto e eu vou agora, parte por parte da minha vida, fazer o que Deus espera de mim. Se o Manassés não fez a parte dele, se o Salomão não fez a parte dele, eu me levanto para fazer a minha parte. Não se confunda, Salomão recebeu o que ninguém recebeu. Mas Salomão entregou menos do que o Josias para Deus. Ah, mas ele construiu o templo. Mas junto com aquela herança física que ele deixou, porque o templo da parte de Salomão terminou o reinado dele apenas como uma herança, um legado físico. Porque o legado espiritual que ele deixou não foi bom. Então não se engana você que é obreiro também, você, como eu disse, você que é um servo e discípulo, que de repente está se escorando em uma coisa que você faz no templo. Não, porque eu sou a pessoa que eu vou lá, todo sábado eu vou. Uma vez, veio agora na minha cabeça esse exemplo. Eu atendi uma pessoa que parte do sábado a pessoa dedicava a limpar o banheiro da igreja. Não porque eu venho, porque eu faço. A pessoa ainda falou assim para mim, quantas pessoas que fazem como eu? Eu podia ganhar tanto aqui, no sábado, eu deixo de ganhar porque eu fiz um voto com Deus e eu venho aqui, lavar e limpar o banheiro, tal. E quantas pessoas? Eu falei assim, não conheço mais ninguém, realmente. Eu falei assim, mas isso aqui que você sabe não está fazendo, isso aqui que você já podia estar mudando, já podia estar entregando, não está entregando. Ah, mas Deus não vê o que eu faço? Claro que Ele vê. Mas a tua vida está travada pelo que você não faz. E assim, eu não sou Deus, e Deus não precisa de advogado. A vida da gente está mostrando quando Deus está nos aprovando ou não. E eu não falo de resultado material, não. Eu falo na nossa paz, eu falo da nossa... Para mim, o veredito é a nossa paz. Você está em paz na vida que você tem? Paulo disse, eu sei o que é muito, sei o que é viver com pouco. Paulo mostra que material e financeiro não é termômetro do que Deus está fazendo, como muitas pessoas acham. Ah, eu tenho muito dinheiro, Deus está comigo. Eu tenho pouco dinheiro, Deus me abandonou. Não. Paulo fala, tive muito, tive pouco, tive nada, mas isso não me afetou. Circunstâncias. Ele disse que nada disso alterou a convicção dele. Ah, Paulo às vezes tinha pouco porque Deus abandonava ele. Não, porque era o teste que ele tinha que passar. Era o momento dele, era a prova dele de fidelidade. Depois que ele se converteu, nós não vemos um homem retrocedendo. Aquele homem retrocedendo na fé, nas convicções, ele fazendo alianças igual Salomão. E ele diz que ele teve momentos e oscilações nas circunstâncias de lugares de vida que ele teve. Então não é o quanto eu tenho, não é com quem eu estou, não é onde eu estou, não é meu título, a minha posição, mas é a minha paz. É o que eu estou falando. Davi estava melhor na caverna de Adulão do que ele estava na cama da ainda mulher de Urias. Na caverna de Adulão ali, ele não podia dormir uma noite inteira. Né? Porque qualquer movimento ali, será que é o Saul? É ou não é? Mas o sono que ele dormiu depois dele ter se deitado com a mulher de Urias, não tinha um Saul, não tinha um inimigo à espreita dele. Mas aquele sono foi um sono desgraçado. Ele podia ter evitado aquilo. Ele não devia nem ter iniciado, quando ele ouviu quem é aquela. Ah, eu conheço Urias, mas não conheço a mulher dele. Agora eu já sei quem é a mulher dele. Que Deus abençoe Urias e a mulher dele. Não é minha, não é para mim. E o Salomão?
Meu pai, que eu admiro tanto, meu pai que fez isso, meu pai sacrificaria ao Deus Moloque? Meu pai deixaria alguma coisa de Moloque aqui? Hã? Deixaria? O pai dele era um exemplo. Não, então, peraí. Estou indo para um caminho errado. Paro aqui agora e volto. Meu pai ia fazer aliança com os sidônios? Para quê? Não. Tem coisa que se não fere a sua fé, faça aliança. Mas entre ferir a sua fé e você entrar numa guerra, pega tudo que você tiver e vai para a guerra. Está entendendo? Não, mas não é melhor fazer uma aliança? Dá para fazer? Faz. Não, isso aqui vai ferir a minha fé, minha convicção. Então se arme e vai para a guerra. Mas entre quebrar princípios e manter a aparente harmonia, quebra essa harmonia aí, vai para a guerra, mas mantém sua comunhão com Deus. Esse foi o erro do Salomão. Esse foi o erro do Salomão. Tem gente que ele devia ter chegando. Eu mando. Eu tenho isso. Eu tenho tecnologia. Não, mas então, não quero nada seu. Você quer o que é meu, paga por isso. Não, mas está aqui, minha filha, casa com ela. Não, isso aqui vai trazer desgraça para a minha vida. Isso aqui vai ser uma Dalila na minha vida. Lembra da Dalila? Lembra da Dalila? E uma mãe e um pai ali que falaram, mas não foram firmes o suficiente. Não. Já teve uma decepção já com uma filisteia. Acabou, chega. Põe tua cabeça no lugar, rapaz. Onde que é o lugar da tua cabeça? Põe tua cabeça em Deus. Mas onde que ele foi pôr a cabeça dele? No colo da filisteia. E se arrebentou. Tem gente que está colocando a cabeça no colo da filisteia. E é ela que vai cortar as tuas forças. É ela que vai ser o instrumento do Satanás. E não é só homem não, tem mulher que está colocando a cabeça nas mãos de um filisteu, está fazendo aliança com os sidônios, com moabitas, com amonitas. Está pegando aí, pelo que está vendo, pelo que está assistindo, por onde está indo, onde está investindo o seu dinheiro, como está desfrutando a sua vida. Nesse ponto, não seja o Salomão. E não adianta se apoiar no domingo que você vem à igreja, mas nos outros 6 dias você está aí, na contaminação, na idolatria, na imoralidade. Está aí, sabe, nos seus ainda pequenos desvios, mas um pequeno desvio aqui é uma desgraça enorme lá na frente, como a gente está vendo aqui. Pega o que foi permitido, o que você aceitou, talvez coisas que o Espírito Santo te traz e revela agora, que agora você vê, limpa, reestabelece de forma a honrar a Deus e não a profanar o templo que é o seu corpo, a sua casa que Deus quer que seja uma casa firme e santa, o seu casamento que deve ser sem mácula, os seus filhos que é a herança que Deus te deu e é como a flecha que Ele coloca nas mãos do valente, para que você lance para a direção certa, para vencer batalhas. Coloque-se em pé, por gentileza. Pegue o seu propósito. E vamos orar a Deus, para Deus nos ajudar a sermos um Josias hoje. A não nos acomodarmos. Não nos acomodarmos. Sabe, não continuarmos uma busca por facilidade, conforto, por luxo, por imagem, ostentação. Olha o Salomão aí, os cavalos egípcios, as 1000 mulheres, os jardins
verticais, mas olha a herança que ele deixou espiritual. Que tivesse. O Salomão deixou para o mundo uma herança que até hoje ela é reconhecida, mas espiritualmente ele deixou maldição para o seu próprio povo. Maldição para a sua casa. Logo que o filho dele, Roboão, assumiu, olha que homem fraco, estúpido. Como que o filho do homem mais sábio foi tão estúpido, tão tolo? Sabe que previsibilidade? Ele não teve a capacidade sequer de separar o melhor conselho. Ele era tão estúpido que, além dele não gerar sabedoria, ele não conseguiu nem reter o pouco de sabedoria que tinha perto dele, que vinha dos velhos. Ele foi no conselho dos jovens, gente sem experiência, gente sem vivência, sem construção. Mas isso tinha a ver já com a parte espiritual que ele não recebeu do pai dele. Não. Nesse ponto, rejeitemos o Salomão que há em nós. O Salomão que se distrai com tanta coisa. O Salomão que prioriza a tecnologia, o conforto. Não, porque eu tenho que ter isso. Não, você tem que ter vida com Deus. Não, porque tem que ter tempo para comprar tal coisa. Não, você tem que ter tempo para estar na casa do Senhor. Você que pode estar na casa do Senhor, gente. Daqui a pouco nós vamos ter um tempo que não vai, a gente já viveu isso. Nós somos a geração da pandemia. Nós somos a geração da pandemia que não podia se estar na igreja. Que não podia, tinha gente que morava do lado da igreja e tinha que assistir o culto na telinha do celular. Que agonia de você não poder estar lá no templo, e estar lá, e louvar, e buscar, e ouvir, e ligar uma mão na outra, e estar lá clamando. Não. Não despreze as coisas que são realmente importantes. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, eu oro agora e peço, tem misericórdia de cada um de nós. Tem misericórdia, meu Deus, e onde ainda há qualquer tipo de escama nos olhos, eu oro para que elas venham cair por terra, que elas caiam por terra em nome de Jesus, e que se levantem Josias aqui, que se levantem Josias, para fazerem, meu Deus, a tua vontade, para honrarem o teu nome, para estabelecerem, meu Deus, edificações, construções espirituais antes e mais firmes do que qualquer outra. O Senhor não nos impede, não nos proíbe, nem nos coíbe para não fazermos as coisas, não desfrutarmos da vida, não. Mas o Senhor tem nos dado e está nos dando condições de primeiro, meu Deus, como disse Jesus, mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e sim, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Que entre, meu Deus, não apenas como entendimento, que é a nossa oração, mas eu oro para que entre como um poder, uma força que essa pessoa passe a ter, a de buscar o Senhor antes de tudo, a de estabelecer, meu Pai, a vida dela e o compromisso dela com o Senhor, antes de qualquer outro compromisso. E que assim, meu Deus, ela não só seja abençoada, mas que ela seja como um Abraão, que ela venha ser uma bênção, que ela seja e se torne, meu Deus, uma referência
de como uma pessoa deve viver, e que ela seja um espelho para a casa, para a família, para os filhos dela, e para todos aqueles que viverem ao redor dela. Eu oro, meu Deus, e apresento ao Senhor mais uma vez os nossos projetos. Aqui que nós estamos. Meu Deus, nós não estamos correndo, nós trabalhamos, nós olhamos, nós fazemos, mas, meu Deus, nós estamos aqui clamando, pedindo, crendo antes de tudo, meu Deus, e colocando nas tuas mãos, depositando a nossa confiança no Senhor. Porque até o que nós vamos fazer, trabalhar, amar alguém, nos relacionar, viver, meu Deus, se não tiver a tua bênção, o que nós fizermos vai ser perdido, vai ser em vão, vai ser desperdício, vai ser, meu Pai, perda. Eu peço a tua unção sobre nós. Eu peço, meu Deus, que valha mais cada clamor, cada oração, cada obediência, do que todo esforço que nós empregamos para fazermos coisas seculares, mas que nelas tenhamos graça para fazer, que tenhamos unção, que tenhamos o teu favor, que contemos, meu Deus, com a tua bênção. Que o Senhor venha materializar cada projeto que está sendo apresentado mais uma vez em oração, que o Senhor venha realizar sonhos, que o Senhor venha honrar o trabalho, que o Senhor venha levantar pessoas, meu Pai, como cabeças, que o Senhor venha, meu Pai, estabelecer pessoas como colunas, que o Senhor venha curar enfermidades, que o Senhor venha restaurar casamentos, que o Senhor venha trocar corações e tirar o coração de pedra, colocando um novo coração, um coração de carne, transformado, regenerado e salvando famílias, porque esse é o Senhor, o Deus que sara, o Deus que salva, o Deus que liberta, o Deus que cura, o Deus que transforma, o Deus que levanta. E eu creio no teu poder e declaro que cada um de nós veja o resultado e a resposta de cada oração, de cada declaração que temos feito, meu Deus, de cada projeto que nós temos apresentado e crido no Senhor. Nos responda, Senhor. Materializa cada um dos nossos projetos de conquistas. É o que eu creio e declaro em nome de Jesus. Eu concordo e ligo cada oração aqui na terra, para que elas sejam ligadas nos céus, em nome de Jesus, amém, amém e amém.